eu explicar para vocês o que é o profissional 4.0 sem antes a gente revisitar a história, né, de como que isso surgiu. Então, olha só, para vocês que estão aqui, eu amo história, não sei se vocês gostam, mas eu gosto sempre de buscar o conceito de tudo, eu gosto de pesquisar sobre aquele determinado assunto, de entender como que funciona, como que surgiu. Então eu acho isso muito bacana quando a gente traz, né, toda a metodologia, o conceito daquilo que nós vamos falar, do assunto que nós vamos abordar. A Thalita colocou aqui, ó, hoje inclusive vi a capa de um livro que diz sobre marketing 4.0, mas não sei o que é. Então, ó, aguenta aqui, Tata, que logo você vai saber o que é toda essa nomenclatura que está invadindo aí o mundo business, né? O mundo profissional, o mundo, né, das empresas. O que quer dizer o 4.0? Hoje a gente tem marketing 4.0, como a Thalita colocou aqui. Nós temos também, essa semana ainda tem um amigo meu que ele mora no Amapá, o Eduardo, e ele estava lançando também uma questão sobre zootecnista 4.0. Então, olha só, tem várias nomenclaturas. Eu, por exemplo, já dei palestra sobre professor 4.0. Eu tenho 2 programas de treinamento, um deles é o profissional 4.0 e o outro é bem específico para líderes 4.0. Então, assim, como que surgiu tudo isso? Só para vocês entenderem, né? A gente, né, tem visto hoje no mercado muitas nomenclaturas levando esse 4.0. E aí eu vou explicar para eles como que funciona tudo isso, tá? Então, olha só, pessoal, como que nós vamos entender como que surgiu essa questão do 4.0? Tanto no profissional 4.0, líder 4.0, zootecnista 4.0, né? O Edu, ele é formado em zootecnista e também um baita coach aí, né? Olha lá, ó, zootecnista 4.0. Então, assim, é algo que tá vindo para ficar. E é algo que está relacionado à questão do profissional do futuro. Então, para que você entenda como que isso surgiu, eu vou começar agora a te explicar o conceito de tudo isso. Vamos visitar as revoluções industriais que nós tivemos ao longo da nossa história. Então, lá em meados dos anos, na década de 18 para 19, teve toda essa questão da Revolução Industrial. Então, a gente teve a primeira Revolução Industrial, e essa primeira Revolução Industrial fez o quê? Muitas mudanças no ambiente de trabalho, principalmente. Então, todas as produções, elas eram artesanais. E aí, com essa revolução, elas começaram a se tornar manufaturadas. Então, surgiu ali a máquina de vapor, toda essa questão tecnológica. Naquela época, era a tecnologia que eles tinham. Só que dentro dessa revolução industrial, que afetou tanto a questão física e estrutural do ambiente de trabalho, também afetou principalmente o profissional. Porque o profissional daquela época, ele precisou fazer o quê? Se reinventar. Então, ele precisou trabalhar toda essa questão, né, de se reinventar. Essa questão do profissional 4.0 engloba muitas coisas e é muito interessante você saber como que isso surgiu e como que hoje, por que hoje essa questão está muito evidente e por que é tão importante hoje. Então, a gente está visitando a história, temos a primeira Revolução Industrial, né, que trouxe toda essa mudança. Depois veio o quê? A segunda Revolução Industrial. Que a segunda Revolução Industrial trouxe o quê? Mais tecnologia. Qual que era a tecnologia daquele tempo? Essa segunda revolução aconteceu ali praticamente quase terminando ali entre a Segunda Guerra Mundial. E trouxe muita tecnologia na questão assim. A tecnologia que eles tinham era o ferro. A questão da máquina a vapor. A segunda revolução veio a questão do aço e também veio a questão de algumas outras tecnologias que eram outras máquinas. Aí veio as máquinas dentro das fábricas, que veio substituindo a mão de obra. E naquela época, né, na segunda revolução industrial, os profissionais eram um trabalho praticamente escravo. A jornada de trabalho de um profissional era de 16 horas. Isso mesmo, 16 horas num ambiente totalmente
totalmente insalubre. E aí o que aconteceu? Veio essa revolução, as máquinas vieram tomando, né, a mão de obra humana, e aí veio, né, trazendo essas tecnologias. Olha só, depois dessa segunda revolução industrial, as pessoas, os profissionais precisaram se reinventar novamente. Então eles precisaram o quê? Acompanhar toda essa revolução. Só que naquela época, os profissionais, né, o ser humano entrou ali num conflito, porque eles queriam destruir as máquinas, porque eles falavam que as máquinas ocupariam o lugar do ser humano dentro do ambiente de trabalho. E a gente vê isso acontecendo ao longo da história. Na terceira revolução industrial, o que marcou essa terceira revolução industrial foi depois da Segunda Guerra Mundial, que veio a questão da tecnologia, os avanços na medicina. A tecnologia veio tomando conta em relação à questão aérea, a questão aeronáutica, a questão náutica mesmo. Então, assim, foram várias mudanças que foram acontecendo nessa terceira revolução industrial. Telefone, fax, tantas coisas que a tecnologia trouxe para nós nessa revolução. Só que o que permanece? Vem tecnologia, vem outra tecnologia, mas o que permanece? O ser humano, o profissional permanece. E é o grande desafio do profissional acompanhar essas mudanças, essas revoluções que vão acontecendo ao longo da jornada. Então, depois da terceira revolução industrial, vem o quê? Em meados de 2011, chega para nós a quarta revolução industrial. Então, a gente teve a primeira, a segunda, a terceira e agora a gente tem a quarta revolução industrial. E com essa quarta revolução industrial, houve, né, um estudo e aí mudou a nomenclatura, trazendo para indústria 4.0. E aí, né, por que eu tô explicando tudo isso? Para que você possa entender de onde surgiu a questão do 4.0. Justamente de todas essas revoluções, né, que vieram acontecendo ao longo da história. E agora nós estamos o quê? Na era da indústria 4.0, ou seja, da quarta revolução industrial. E por que isso é tão importante você saber, você está antenado, você está atualizado com isso, gente? Por quê? Porque essa revolução, ela vai impactar muito a sua vida. Ela vai impactar a minha vida. Aliás, ela já está impactando as nossas vidas. E é muito importante todas as pessoas estarem ligadas com isso, estarem a par de tudo isso, para que vocês possam entender os movimentos. E principalmente, para que vocês não sejam pegos de surpresa com tudo isso. Então, o que é a quarta revolução industrial? Né? Qual é o ponto-chave dela? É justamente, não é a tecnologia que vem da terceira revolução industrial, mas aí já veio o que? A inteligência artificial. Então, o que marca, né, a quarta revolução industrial ou a indústria 4.0 é a inteligência artificial, ou seja, tudo que nós estamos vivendo hoje. Só que tem um estudo que diz que qual que é a preocupação das pessoas, dos estudiosos, em relação a toda essa revolução que nós estamos vivendo? É os impactos que isso vai gerar na vida do profissional. Os impactos que isso vai gerar na sua vida, na minha vida. Então, olha só, não tem como você não ser afetado por isso. Se você é um profissional, ou se você vai estudar para ser um profissional, ou se você vai ingressar em alguma profissão, isso é de extrema relevância e importância para você. Para que você entenda quais os desafios que você vai precisar enfrentar daqui para frente. A Thalita colocou aqui, né, Thaís, tem a questão do advogado 4.0? Tem muito, e não só na questão do profissional do advogado 4.0, mas também em todas as outras profissões. Por isso que eu trouxe, né, a nomenclatura aqui de profissional
4.0. Então, esse 4.0, a origem dele está relacionada à quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0. O Alex colocou aqui, ó, muito importante isso. Excelente tema. Obrigada, viu, Alex? E por que eu despertei para isso? Então, assim, desde o ano passado, do final do ano retrasado, isso tem me chamado muito a atenção. Eu não sei, para quem não sabe, que eu trabalho na questão de RH, treinamento e desenvolvimento pessoal e profissional. Então, para nós que estamos inseridos nesse meio, é um tema que está vindo muito forte e que nós já estamos ouvindo falar ao longo, né, desses últimos anos, vamos dizer. Por isso que é tão importante a gente abordar tudo isso para que vocês também estejam atualizados. E aí eu comecei a trabalhar essa questão do profissional 4.0, inclusive eu tenho um treinamento, eu tenho um processo, eu tenho um programa que se chama, né, Profissional 4.0 e também tem um programa específico para líderes 4.0. E hoje eu trabalho isso dentro das empresas, porque é muito importante que todo profissional entenda, mas principalmente, não só o profissional ele precisa estar antenado, mas também como as empresas precisam estar antenadas para que essa mudança, para que essa evolução possa acontecer da melhor maneira possível e retendo o maior número de talentos possível. Então, olha só, pessoal, me deixa saber, esse tema tá fazendo sentido para você? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Compartilha aqui nos comentários que a gente vai discorrendo do tema e eu já vou entrar em mais alguns méritos importantes. A Thalita colocou aqui, ó, pelo que entendi, então essa modalidade 4.0 surgiu em 2011, mas somente agora, talvez pelo novo normal, que impulsionou e começou a dar mais ênfase no mundo virtual. Então, Tatá, na verdade não é agora. Esse tema, ele já está sendo abordado desde então. Aliás, até antes de 2011, quando a tecnologia começou a avançar e aí começou a vir a questão da inteligência artificial, os grandes estudiosos já estavam falando sobre esse tema da indústria 4.0 e, consequentemente, a questão do profissional 4.0. Só que agora, assim, já faz alguns anos, então vamos pensar aí antes de 2011, né, que seja 2010. Então já fazem aí 10 anos. Em 2011, Richard Schwab, que é o diretor e o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele começou a estudar mais profundo isso, inclusive ele tem um livro que fala sobre isso, que se chama, né, A Revolução 4.0. Então, esse tema já vem de anos. Só que o que acontece, Tatá? Isso vem crescendo dentro das empresas, porque com essa revolução, né, industrial 4.0, vem a questão da preocupação em relação ao profissional. Então já não é de agora essa preocupação, só que agora é que está vindo com mais ênfase e mais pessoas estão abordando. Se você for procurar algum material relacionado a isso, você vai ver que é bem pouco ainda os estudos, né, que tem sobre isso, não tem com tanta abundância como tem outros estudos, mas é algo que está vindo e que está crescendo, tá? Qual que foi a pergunta aqui, ó? A Thalita colocou, está ligado diretamente ao mundo virtual? Boa pergunta, Tatá. Olha só. A revolução industrial 4.0, ela está ligada à questão do mundo virtual, à questão da inteligência artificial. Porque se você for ver hoje o quanto, né, tudo está relacionado à questão da internet, da rede, da tecnologia. Só que a revolução industrial, ela traz uma questão mais peculiar, porque a nanotecnologia, a internet nas coisas, né, que tudo está interligado. Então, ela está ligado a essa questão virtual. Inclusive, o Alex, que está aqui, ele é ligado a essa área de análise, né, dados, enfim, ele é ligado a essa questão aí mais de inteligência artificial, talvez ele possa contribuir aqui também. Então, assim, o que eu vou trazer para vocês aqui? O que eu quero startar em vocês a importância de pensar assim, tá, nós estamos vivendo a revolução industrial, nós estamos vivendo, né, a questão da tecnologia muito avançada, mas
nós não podemos esquecer que sempre haverá um ser humano relacionado a tudo isso. Então, não é simplesmente trazer a inteligência artificial para as empresas, para o mundo, sem pensar na questão do profissional, do ser humano. O que eu quero trazer para vocês aqui? A questão do profissional. Então, realmente, a revolução está toda ligada a essa tecnologia, né, esse avanço tecnológico da inteligência artificial. Mas o que eu quero trazer para você aqui é a preocupação dos estudiosos em relação ao profissional. Por quê? Assim como o profissional sofreu na primeira revolução, assim como o profissional sofreu as mudanças da segunda revolução, assim como os profissionais sofreram na terceira revolução, é inevitável que haja alguns desafios para os profissionais nessa quarta revolução. E é onde eu quero pegar aqui com vocês em relação a isso. A quarta revolução industrial da indústria 4.0, trazendo toda essa tecnologia, muitos profissionais podem perder o seu emprego. Exatamente isso. Assim como ao longo da história profissionais perderam, né, o seu trabalho por conta do avanço tecnológico, assim também muitos profissionais podem perder o seu trabalho por conta da inteligência artificial. Existe um estudo que diz que muitas das profissões que nós temos hoje, elas deixarão de existir no futuro. Olha que louco isso. Eu não sei qual que é a sua área, mas de repente a sua área de atuação como profissional, ela pode não existir no futuro, assim como houve ao longo da história. Lembra que antigamente tinha o profissional que era o datilógrafo? Gente, lembra disso? O datilógrafo não existe mais. Então, assim como aconteceu toda essa mudança nas antigas revoluções, nessa revolução também vão ocorrer mudanças. E são mudanças de extrema importância que você, como profissional, precisa estar atento para isso. Então, você precisa estar ligado nisso. Assim também como esse estudo fala que tem muitas profissões que existem hoje que não vão existir no futuro, em contrapartida, existem muitas profissões que não existem agora e que vão existir no futuro. Tem estudos que falam que os estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, que estão passando agora por essa fase escolar, eles podem ingressar em profissões que ainda não existem. Olha que lindo isso. Ao mesmo tempo que é lindo, é um desafio gigante. Por quê? Você precisa se preparar para isso. É isso que eu quero dizer para você. Então, se você é um profissional, eu tenho certeza que existem muitos profissionais aqui, você vai precisar começar hoje a olhar para o teu futuro, a preparar o teu futuro e começar a fazer o quê? A trabalhar para que você realmente se torne esse profissional do futuro. E não é algo assim, não é uma profecia do caos, não, gente, não. O que eu tô querendo chamar aqui é sua atenção para que você tenha um diferencial lá na frente. Para que você se desperte agora, para que você realmente seja um profissional que você vai estar empregado, que você vai ser um profissional com diferencial requisitado dentro de uma organização. Simples assim. E uma das coisas que está crescendo muito com essa revolução industrial, com a 4.0, é a questão do empreendedorismo também. É algo que está vindo e está vindo para ficar. Então, muitas coisas estão vindo para ficar. Em contrapartida, muitas coisas vão ficar para trás. E aí eu quero perguntar para você. Você quer ficar aonde? Onde que você quer estar nessa revolução? Onde você quer estar nesse caminhar, nessa trajetória de evolução? Independente se a tua profissão vai ficar no mercado ou não, tem muitos pontos importantíssimos que você precisa saber em relação a esse profissional 4.0, tá? Que eu vou explicando, calma aí, gente. O Alex colocou aqui, ó, excelente explicação.
A inteligência artificial vem crescendo muito nos últimos anos devido ao avanço computacional e cloud e etc. Exatamente, viu? O Alex, ele manja muito dessas coisas, né, Alex? Eu admiro a pessoa que realmente tem esse conhecimento. Michelle também chegou por aqui, seja bem-vinda. O Alex também compartilhou aqui, ó. Já tem robôs advogados que auxilia na análise de processos, por exemplo. Tá vendo, Tata? Olha a contribuição que o Alex colocou. E realmente, olha só, Thalita, vou te dar uma dica. Começa a pesquisar sobre a inteligência artificial e sobre o Watson. A Thalita colocou, ai meu Deus, calma, tá? Calma, Tata, porque olha só, tem notícias boas por aí e não é o fim, é apenas o começo, é o começo de uma nova era, o começo da nossa evolução como ser humano, a nossa evolução pessoal, a nossa evolução profissional. Então, olha só vai ficar para trás quem quer, ok? Só fica para trás, só não vai crescer e evoluir quem não quer. Quem quer realmente assim, ó, lavem as mãos, não quero, tá? Então, se você quer, você pode ter certeza que você vai ter muito campo de trabalho. O Alex colocou aqui, é uma área que pode ser diretamente afetada pelos robôs. São imparciais quando bem treinados. Exatamente. Outra área são atendentes de call centers. Exatamente. Gente, atendentes de call center hoje é tudo, geralmente, a maioria é robô. São robôs que fazem esse trabalho. Então, essa área do call center, ela acabou sendo muito afetada por essa revolução industrial 4.0. A Thalita colocou, me lasquei, Thaís. Não, Tata, não se lascou. Olha só, você tá hoje no lugar certo, ouvindo a coisa certa, mulher. Você pode ter certeza disso. Você vai entender ao longo dessa série de lives. Entenda assim, que hoje é a primeira live sobre o assunto. Nós temos aí mais lives em que eu vou trazendo para vocês toda essa abordagem. E aí, se você quiser também colocar aqui nos comentários ou mandar lá no direct alguma coisa específica que vocês querem que eu traga ao longo dessa série de lives, pode colocar, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês aqui, tá? Olha só, o Alex colocou, o Watson da IBM. Exatamente, o Watson é a inteligência artificial da IBM. Então, ele é uma inteligência artificial, assim, de última geração. Então, olha só, gente, vocês estarem aqui ouvindo essa live já é um ponto positivo, porque a partir de agora você vai começar a olhar o futuro com outros olhos. Vocês estão tendo uma informação que é mega atualizada, entendeu? E aí você vai ter o quê? Tempo para você começar a entender como que você vai trabalhar toda essa revolução dentro da sua profissão, dentro da sua área. Qual é a sua profissão hoje? Vai colocando aqui nos comentários para mim, só para eu poder entender quais as profissões que estão sendo representadas por quem está me assistindo. E aí, conforme for, eu posso trazer coisas específicas sobre a tua profissão ao longo dessa série de lives. Então, coloca aí, participa, manda coraçãozinho aqui também, coloca aí qual que é a tua profissão. A Tatá já falou que é advogada. Coloca aí, pessoal, a tua profissão e a gente vai entendendo como que a gente pode trabalhar aí ao longo dessa série de lives. Ó, a Flávia colocou auxiliar contábil. A Lídia colocou aqui, ó, consultoria educacional. A Ellen colocou aqui, ó, sou coach. A Jerusa colocou aqui, ó, bancária. O Douglas, advogado. A Ju colocou aqui, ó, bancária. Eu sempre digo assim, ó, eu sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, né? Eu trabalho com o desenvolvimento humano, então eu sou apaixonada. Eu falo que o ser humano, ele é uma caixinha de surpresas. Nós somos um universo de possibilidades. Eu, você, nós somos um universo de recursos. Nós temos recursos incríveis dentro de nós que ainda são inexplorados. Mas por quê? Porque nos falta muitos conhecimentos aí. E como diz a palavra de Deus, né? A falta de conhecimento, pela falta de conhecimento, o povo é destruído. Então, para que você não seja destruída, você vai precisar buscar o conhecimento certo para todas as coisas, tá? Então, olha só. Dentro dessa série de lives, eu vou trazer para vocês o que é, né, de fato, toda essa questão e o que você vai precisar
trabalhar o que você vai precisar saber para que você se torne esse profissional 4.0. Então, assim, eu trabalhei ao longo, né, de 1 ano e meio esse treinamento em algumas empresas do profissional 4.0. Trabalhei também essa questão dos líderes 4.0 e tem muitas coisas bem específicas relacionadas à questão humana que você vai precisar saber, que é de extrema importância você saber sobre essas questões para que você possa se manter no mercado de trabalho e para que você possa realmente evoluir junto com as empresas diante desse novo cenário que nós estamos aí vivenciando, né? Tanto no mundo corporativo quanto na questão pessoal, a questão comportamental. Então, pessoal, vamos fazer assim? Eu não quero fazer lives muito longas, tá? Para não ser cansativo, porque é um tema também, né, com muitos insights, com muitas coisas incríveis, tá? Então eu vou dividir aí, eu vou trazer várias questões baseado a esse tema. Então essa primeira live é para você se inteirar, né, do conceito, de como que é, como que surgiu, por que surgiu, né? E agora, a partir de amanhã, a gente vai começar a discorrer esse tema e aí eu vou começar a trazer para vocês aqui muitos insights importantíssimos sobre esse tema e o quanto você vai precisar, né, ser focado em tudo isso para que você tenha esse diferencial à frente aí dos demais profissionais, vamos dizer. Eu quero dizer para você, independente da sua profissão, existe um lugar para você no mundo. Independente da sua profissão, você tem um chamado lindo e importante nesse mundo, por isso que você está aqui. Independente de qualquer revolução, eu quero dizer uma coisa: seres humanos precisam de seres humanos. E você é uma peça fundamental para viver essa revolução, para interagir com essa revolução e principalmente para ser um agente de transformação diante de toda essa revolução. Então, se você quer se aperfeiçoar, se você quer saber mais sobre esse assunto, eu vou estar esperando você aqui amanhã às 18h30. Eu vou trazer para você mais coisas sobre tudo isso, tá bom? E para você que está me assistindo aqui, eu quero que você faça um print dessa tela, compartilha lá nos seus stories, me marca e marca a palavra ou a frase que mais fez sentido para você. E outra coisa também, se você quiser saber mais sobre tudo isso, entra lá no meu canal, tá? Tem o link está lá na minha bio, você entra ali na minha bio e clica no link e você vai entrar no meu canal. Se você entrar no meu canal, eu vou fazer uma aula experimental para todo mundo que está participando, vai participar das lives. Se você quer participar de uma aula experimental, para você entender todas essas mudanças e para você ter ciência e consciência do que você precisa ter para se tornar esse profissional 4.0, então entra lá no link, clica lá, entra no meu canal. Eu não vou falar o nome do aplicativo porque é concorrente do Insta e o Insta começa a sabotar a gente. Então entra lá, tá lá o link na minha bio e aí eu vou fazer uma aula experimental. Se você tiver lá, você vai participar dessa aula, tá bom? Olha só, gente, quero agradecer, né, a atenção de vocês e quero dizer para você que você já tá com um diferencial à frente de muitas pessoas, porque você estava aqui no lugar certo, na hora certa, e se você disponibilizou esse tempo para assistir essa live, eu entendo que você realmente já tem um diferencial. Você já é diferente, porque você poderia estar fazendo tantas outras coisas, assistindo série, assistindo novela, enfim, você poderia estar fazendo tantas outras coisas, mas você estava aqui ouvindo e querendo evoluir cada vez mais como pessoa e como profissional. Eu estarei esperando você aqui para você entender um pouco mais sobre o profissional 4.0. Ó, um beijo no seu coração, tenha uma ótima noite e um dia abençoado. Eu estarei aqui te esperando. Até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.